Muito boa noite, bem-vindo ao Grande Entrevista. O nosso convidado de hoje é doutorado em Direito, é deputado e presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade da Assembleia da República, é docente universitário. Falo do Dr. Edson Macuacua, a quem agradeço a sua presença no nosso programa. Obrigado, muito obrigado. Muito boa noite. Dr. Edson Macuacua é autor da obra Revisão Constitucional de 2018 e Descentralização, Contexto, Processos, Inovações, Desafios e Perspectivas. E é sobre o contexto da revisão constitucional que vamos dar arranque a esta entrevista. Diz na sua obra que a revisão constitucional de 2018 foi uma emergência necessária que tinha como objetivo a paz coletiva. Foi uma revisão que não mudou, não operou mudanças à Constituição, mas também não alterou o sentido operou mudanças, mas não alterou o sentido da constitucionalidade da Constituição. Como avalia a forma tão repentina em que se mexeu um documento tão vital para o povo? Muito obrigado. Antes de mais, gostava de agradecer pelo convite que nos foi formulado, bastante honroso. De facto, esta revisão constitucional é uma revisão que acontece num contexto muito específico, que é o contexto em que tínhamos um diálogo que estava a decorrer entre o Governo e a RENAMO e que depois evoluiu para uma negociação direta entre Sua Excelência, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e Sua Excelência, o presidente da RENAMO, na altura Afonso Lhakam. E esta revisão constitucional aparece como materialização jurídica de um acordo político que foi alcançado nestas negociações, que tinha como fim último, entre aspas, resolver o problema do conflito armado que eclodiu e que foi impulsionado pela RENAMO, digamos que em pretexto ou em protesto contra os resultados das últimas eleições, em que a RENAMO exigia a nomeação de governador nas províncias, onde julgava que havia tido o maior número de votos. Então, em sede das negociações, evoluiu-se e chegou-se a este entendimento e foi sofisticada a abordagem que era apresentada pela RENAMO e, em vez de discutir concretamente a questão da nomeação ou não do governador, discutiu-se a questão de um modelo de descentralização e de um modelo, de um sistema eleitoral que pudesse resolver estes problemas de uma forma mais estruturada. E é neste quadro que surge esta revisão da Constituição como produto deste diálogo político, deste consenso político, para promover uma, digamos que, reestruturação da organização, funcionamento e exercício do poder do Estado, ou dos poderes públicos ao nível provincial e também distrital, de modo a acomodar esta exigência e realizar-se aquilo que era o interesse coletivo, o interesse supremo de todos nós, que na altura era o calar das armas, era a restauração da paz, e mais do que a restauração da paz, a criação de condições estruturais para uma paz definitiva. E realmente esta revisão constitucional não mudou a Constituição da República em si, mas operou mudanças profundas na Constituição da República. Por falar em mudanças profundas, a sua obra é muito didática, muito profunda em termos de esmiuçar dos conceitos para a compreensão do fenômeno. E também leva-nos a uma viagem no tempo para compreender a questão da revisão constitucional. Parte de 1975, onde define como sendo uma Constituição proclamatória. Em 1990, descreve como sendo o nascer da Segunda República, uma Constituição que nos levou ao multipartidarismo, à democracia e também ao multipartidarismo, à democracia e também à economia de mercado e outros elementos relativos. E, em relação à Constituição de 2004, diz que ela veio aprimorar a Constituição de 1990, a emenda de 1996 também foi uma emenda que não
beliscou a essência da Constituição de 1990 e em 2018 também descreve que ela manteve a identidade da Constituição de 2004, mas reconhece que a revisão foi profunda em matéria de descentralização. Como é que se explica que ela tenha sido profunda e que ao mesmo tempo não tenha beliscado a ordem constitucional? Muito bem. Esta revisão de 2018, de facto, é sui generis e é paradoxal que, por um lado, se diga que não mudou a Constituição da República, mas também, por outro, se diga que operou mudanças profundas na Constituição da República. Em termos constitucionais, o que isso significa? Quando afirmamos que esta revisão constitucional não mudou a Constituição da República, queremos dizer que esta revisão constitucional não alterou a identidade constitucional decorrente da Constituição em vigor, que é a Constituição de 2004. Significa que houve, sim, mudanças, mas essas mudanças não significaram a alteração dos princípios estruturantes que conformam a ideia do direito constitucional moçambicano. Então podemos dizer que está ainda em vigor a Constituição de 1990? Bom, a Constituição formalmente em vigor é a Constituição de 2004. Mas do ponto de vista material, a Constituição que suporta a Segunda República, os princípios estruturantes do Estado na Segunda República são os princípios proclamados na Constituição de 1990, porque é em 1990 que nasce o Estado de Direito Democrático multipartidário, que se consagra o princípio da separação de poderes, da independência do Poder Judicial, da fiscalização dos atos normativos dos órgãos do Estado, a introdução do referendo, a introdução do sufrágio como o mecanismo democrático de designação dos titulares dos órgãos eletivos de soberania. Então, são estes princípios consagrados na Constituição de 1990 que até hoje continuam em vigor e que configuram os chamados limites de revisão constitucional. E tendo em conta que a revisão constitucional de 2018 não alterou, não removeu os limites de revisão constitucional estabelecidos na Constituição de 2004, então realmente não houve mudança da Constituição. Contudo, há que reconhecer que, apesar de que os princípios estruturais da identidade constitucional da Segunda República são em vigor, são os afirmados na Constituição de 1990, há que reconhecer que a Constituição de 2004 tem um valor político, digamos que incomparável, né? Porque a Constituição de 2004, apesar de ter sido uma Constituição de continuidade e de uma verdadeira revisão da Constituição de 1990, no sentido de uma revisão para a regeneração da Constituição de 1990, e por isso não houve, em termos técnicos materiais, uma mudança de Constituição, tanto de 90 para 2004, mas uma continuidade, uma verdadeira revisão. Ela tem um valor jurídico importante que reside no facto de que foi a primeira Constituição da República de Moçambique aprovada por um parlamento multipartidário e, sobretudo, regenerou a República, no sentido de que a Constituição de 1990, embora estivesse formalmente em vigor, ela já estava em crise de legitimidade política e democrática, porque embora proclamasse os princípios e valores do Estado de Direito Democrático, ela era uma Constituição aprovada por um parlamento monopartidário. Olha, com a assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992, a realização das primeiras eleições gerais de 1994, a integração da RENAMO no Estado através da sua participação no Parlamento e demais órgãos, e a própria eleição de novos partidos que começaram a fazer parte da Assembleia da República, exigia que a Constituição da República pudesse ela ser uma lei que fosse assumida, respeitada por todos os atores políticos e sociais. E nesse aspecto, a Constituição de 2004, embora não sendo materialmente nova, mas ela tem este grande simbolismo de representar a expressão constitucional da reconciliação nacional, no sentido de que é a primeira Constituição que é aprovada
por consenso, unanimidade, aclamação e ovação de todos os partidos políticos com assento no Parlamento. E por todos os elementos que foram acrescidos à Constituição, que já muito bem disse que foram profundos, justificou-se ter sido parcial e não total esta revisão? A última, de 2018. Bom, a Constituição de 2018 só pode ser assumida como sendo pontual, como ela foi formalmente batizada, apenas numa única perspectiva, na perspectiva de que não foi uma revisão constitucional que permitisse um debate alargado e aberto de todas as questões constitucionais que carecem de revisão, que carecem de reformulação. Foi uma revisão circunscrita a algumas disposições constitucionais que deveriam ser ou removidas, ou alteradas, ou inovadas, ou introduzidas. É apenas nesta dimensão que esta revisão constitucional de 2018 se mostra como uma revisão pontual. Digamos que é uma dimensão meramente formal. Mas na sua dimensão material, isto é, olhando para os conteúdos que foram objeto da alteração, olhando para o impacto das consequências das alterações introduzidas no campo da organização e exercício dos poderes públicos, e não apenas dos poderes do Estado, e não apenas ao nível local, mas também ao nível central, podemos reconhecer que realmente houve aqui uma verdadeira revisão profunda que quase se aproxima, digamos que a uma reforma constitucional que, dando-se a necessária continuidade, como me parece ser previsível do ponto de vista de desenvolvimento constitucional, pode no futuro vir a dar lugar, digamos que a uma reinvenção do próprio Estado e ao nascimento, eventualmente, no futuro, de uma terceira república. E compreendendo a explanação que acaba de fazer e assumindo que se calhar não foi a melhor forma de mexer na Constituição, para melhorar a Constituição num futuro próximo, recomendaria que fosse novamente por via de uma revisão extraordinária ou ordinária? Bom, o modelo, nos termos em que ele foi enxertado, entre aspas, na Constituição da República, temos que compreender que só fazia sentido e só fez sentido no contexto em que o mesmo aconteceu e tendo em conta os objetivos que se pretendia atingir. Mas há que recordar que Moçambique, na última legislatura, que é a 7ª, teve um processo de revisão geral da Constituição da República que não chegou a ser concluído, que não chegou ao fim. E, eventualmente, estas alterações que foram introduzidas na presente legislatura, sobretudo com esta revisão de 2018, levam-nos a projetar ou a perspectivar que a próxima legislatura terá como um dos desafios refletir sobre a eventual necessidade de retomar o processo de revisão geral da Constituição, que já havia sido iniciado na legislatura anterior e que não foi concluído. Naturalmente não vai ser uma retomada, digamos que linear e simplista e meramente formal. Será um retomar com novos, digamos que com novas balizas, com um novo paradigma e sobretudo com novos termos de referência, porque há desafios que a revisão constitucional de 2018 suscita e que carecem, em sede de uma revisão, que eu acho que é necessária no futuro, uma revisão ordinária, carece de uma melhor ponderação para uma melhor racionalização do nosso sistema político, mas, sobretudo, para caminharmos para aquilo que é a terceira fase da democratização, né? Sabemos que, em teoria, existem 3 fases. A primeira fase é a da liberalização, a segunda fase é a da transição democrática e a terceira é a da consolidação democrática. Infelizmente, Moçambique conheceu essas fases. A primeira, que coincide mais ou menos com a Primeira República, que vai de 75 a 1990, e a segunda, que coincide com a Segunda República, que vai de 1990 aos nossos dias. Então, a próxima etapa, do ponto de vista de perspectiva de evolução constitucional, e não só pensando na Constituição como lei fundamental, mas sobretudo pensando no Estado em si, como organização, como uma sociedade politicamente organizada, é preciso perspectivar, sim, uma revisão ordinária baseada numa visão que nós, em termos técnicos, chamamos isso de uma visão estratégica da revisão constitucional, em que ela não ocorre ao acaso, uma visão que não é motivada por razões e objetivos de natureza imediatista apenas,
mas uma revisão virada para o futuro, para a estabilidade, para a consolidação de um conjunto e um sistema de valores, princípios e ideais que configuram a base de um Estado de direito democrático e de fortalecimento do conteúdo da ideia de uma nação unida e, sobretudo, coesa em todas as latitudes e em todas as dimensões. Portanto, a necessidade, ou a perspectiva de uma necessidade de uma revisão ordinária da Constituição da República, em meu entender, não impede que, havendo uma situação urgente e pontual, a Constituição possa ser revisitada. Porque, em meu entender, as eleições gerais que teremos a 15 de outubro e, eventualmente, as de 2004, ou antes ou depois, vão nos levar a ter que revisitar em alguns aspectos pontuais para alguma concertação do sistema, de modo a manter a necessária harmonia e integridade. Descentralização é uma das palavras-chave, se não verdadeiramente a palavra-chave da sua obra. E no seu livro também apresenta todos os conceitos importantes para a compreensão do modelo político nacional. E quando fala em centralização e descentralização, explica que são conceitos relativos, pois não existem sistemas totalmente centralizados ou totalmente descentralizados. Como é que avalia os níveis de centralização que ainda persistem no novo modelo de descentralização? Exato. Bom, Moçambique, o paradigma da descentralização em Moçambique pode ser definido como um Estado politicamente centralizado e administrativamente descentralizado. Há uma centralização completa do poder judicial e do poder legislativo. Portanto, esses não estão descentralizados, assim como há uma centralização de todas as atribuições e competências que se consideram que se enquadram na esfera do exercício da soberania interna do Estado. Enquanto que há uma descentralização num prisma administrativo que permite que determinados poderes administrativos sejam transferidos do Estado para outros entes públicos não estaduais, designadamente aos órgãos de governação descentralizada e às autarquias locais. Este processo, este modelo de descentralização que Moçambique adotou é orientado por dois princípios aparentemente conflituosos. Por um lado, o princípio do gradualismo e, por outro, o princípio da subsidiariedade. São aparentemente conflituosos no sentido de, pelo princípio do gradualismo, a descentralização não é total, né? Significa que o Estado vai gradualmente identificando as atribuições e competências que vai transferindo para os órgãos ou para as entidades descentralizadas. Mas, por outro lado, o princípio da subsidiariedade, que é um princípio novo nos princípios estruturantes do Estado moçambicano, que é um princípio que, a partir da revisão constitucional de 2018, ganhou assento, previsão e dignidade constitucional, o Estado deve tomar a liderança e ser proativo neste processo de transferência de atribuições e competências para os entes públicos descentralizados que se encontram o mais próximo possível das comunidades. Por quê? A ideia central do princípio da subsidiariedade assenta na convicção, na crença de que quanto mais próximos os poderes, as atribuições, as competências se encontrarem dos cidadãos, mais eficaz, mais eficiente será a prestação dos serviços públicos aos cidadãos, e por um lado, e por outro também, maior será a possibilidade ou espaço de intervenção e de participação dos próprios administrados, dos cidadãos, na gestão da coisa pública. Mas neste processo de transferências de recursos, quando as responsabilidades são maiores que os recursos, limita a atuação na gestão administrativa. E diz até na sua obra que o Presidente da República tem mais interesse em transferir responsabilidades que recursos. Nesse sentido, como é que avalia os recursos que o modelo adotado permite que sejam transferidos do Governo Central para as autarquias e principalmente as regras de transferência e extensão do controle do Governo Central? Sem dúvida que há um princípio que foi constitucionalizado nesta revisão constitucional,
que é o princípio de aliás, que é um princípio que na doutrina do direito administrativo é um princípio, digamos, que já faz escola, independentemente das opções e dos modelos, que é o princípio segundo o qual a transferência de um poder, de atribuições, de competências do Estado para os entes descentralizados deve ser sempre acompanhada pela respectiva transferência de recursos e meios para os entes descentralizados, de modo a que possam materializar, concretizar, exercer as atribuições e competências que lhes são conferidos pelo Estado. Significa que, com este princípio, há uma necessidade de aprimorar este mecanismo de transferência de recursos do Estado para os entes descentralizados, de modo que haja um paralelismo, equilíbrio e proporcionalidade entre os poderes que o Estado, a administração, a nível central, transfere para os entes descentralizados, assim como os correspondentes recursos que devem ser transferidos para que estes entes possam ter capacidade de realizar, de concretizar, de desempenhar as atribuições e competências que lhes são conferidas. Porque, de outro modo, uma descentralização de poderes, de competências, sem a necessária descentralização de recursos, é quase como uma descentralização prometida. Existem muitas zonas de penumbra nesta legislação aprovada, mas vamos desenvolver ainda ao longo desta entrevista. Não há garantias de que a descentralização é automaticamente acompanhada de benefícios para a democracia. Ela não é uma reforma positiva logo a priori. O que é que mina esta relação de causa e efeito? Bom, desde já dizer que a consolidação do Estado democrático ou do Estado de Direito, e sobretudo no caso específico de Moçambique, a consolidação do Estado e da nação passam necessariamente por garantir que o princípio constitucional de unidade nacional tenha substância concreta. E uma das formas de dar conteúdo concreto à unidade nacional é que os cidadãos do nosso país, independentemente do local onde nascem, onde vivem, onde crescem, devem igualmente ter o mesmo sentido de orgulho, de pertença a uma mesma coletividade, a uma mesma nação que se chama Moçambique. E desde já terem também as mesmas possibilidades e oportunidades de participar no exercício do poder político. Ou seja, temos que sempre ter um sistema e um modelo que garante inclusão, que garante participação e assegura uma coesão nacional. Por esta via, contrariamente à lógica da Primeira República, em que em 1975 a unidade do poder, a centralização do poder, o centralismo democrático era o meio para garantir a unidade e a unicidade do Estado, assim como a coesão nacional, hoje há uma alteração paradigmática e, digamos que, uma volta de 360 graus. Ontem assumia-se e constitucionalizava-se a centralização do poder como o instrumento de garantia da unidade. Hoje é justamente o contrário. É a descentralização do poder que é a garantia da unidade do Estado, porque é preciso criar espaço para que diferentes forças políticas, sociais, a diferentes níveis, possam participar e exercer o poder político. Nesse sentido, a descentralização é necessária, é bem-vinda, é benéfica, mas ela em si não é um fim. A descentralização é um meio, é uma oportunidade, é um espaço, é uma abertura que se coloca para que depois se atinja o fim último. E qual é o fim último? É o exercício pleno da cidadania, é a participação, é o desenvolvimento de uma democracia local e é a melhor satisfação dos interesses locais, é a melhor prestação dos serviços públicos na satisfação das necessidades coletivas dos cidadãos. Aponta também para o sucesso da descentralização, os níveis de desenvolvimento socioeconômico de um povo e o nível de participação política ativa do exercício da cidadania por parte dos cidadãos. E diz que num país com o nosso nível de desenvolvimento cultural e educativo, haverá casos de falta de preparação para exercícios das funções e, portanto, mau uso dos
poderes públicos. Isto é para dizer que não estamos preparados para o nível de descentralização que avançamos agora? Sem dúvida, este aqui é um dos grandes desafios, porque noto que, e é preciso fazer um reparo, não basta que haja descentralização num plano legal, num plano constitucional, num plano formal. É preciso que haja também descentralização nas nossas mentes, nas nossas atitudes, nos nossos valores. Porque se temos uma lei que preconiza a descentralização, mas temos atores, né, que se movem numa lógica centralizadora, vamos ter práticas contrárias à lógica da descentralização. Daí que esta mudança da legislação tem que ser acompanhada por uma mudança de atitude por parte dos atores políticos e civis. Por exemplo, os partidos políticos devem acompanhar também a lógica da descentralização. Eles não podem continuar a agir e organizar-se e funcionar de uma maneira centralizada para uma eleição, para um processo totalmente descentralizado. As organizações da sociedade civil não podem continuar como organizações sediadas apenas na capital ou nas cidades capitais, representando interesses apenas de um determinado grupo de interesses ou interesses de grupos ou elites. Devem se massificar, devem se abrir e, sobretudo, devem representar o interesse também das comunidades locais e devem existir, se descentralizar, se desconcentrar para as comunidades. Por isso, haverá um grande desafio por parte, primeiro, dos atores públicos que se encontram no aparelho do Estado percebido como governo, como aparelho administrativo, que deverão ter que adotar novas posturas no sentido de aceitar que haverá realmente que transferir e retirar de si uma parte dos seus poderes, uma parte das suas atribuições e competências para que sejam exercidos ao nível local. Haverá ainda que o próprio Estado assumir que há um desafio de que não basta só retirar os poderes, retirar os recursos e transferir para os entes locais, mas também é preciso que esses entes sejam capacitados. Mas uma vez que a legislação já foi aprovada, este passo em frente já foi dado, que trabalho pode ser feito, ou se ainda é possível fazer dentro deste espaço que nos distancia do exercício do poder pelos novos órgãos, para garantir que haja esta harmonia, este casamento feliz entre as condições sociais necessárias para receber este novo modelo político? Não, sem dúvida que o lapso do tempo que nos resta, de facto, é bastante curto e não será possível criar todas as condições ótimas, né, para a implementação eficiente e eficaz, de forma cabal, do modelo que estamos a implementar. Mas sem dúvida que o Estado e as organizações da sociedade civil, penso que já estão empenhados, temos acompanhado algumas iniciativas, tanto ao nível estadual como ao nível das organizações civis, mas eu penso que tem que ser feito muito mais. As pessoas devem compreender, por exemplo, os ministérios devem começar a perspectivar como que os ministérios vão funcionar, vão articular com os novos entes descentralizados. Temos áreas, por exemplo, como da saúde, primária, a educação primária, que passam, por exemplo, para a esfera das atribuições e competências dos órgãos de governação descentralizada provincial. Será que os ministérios já estão a realizar reflexões internas para compreender que eles deverão requalificar, reconfigurar a sua organização interna, reconfigurar as atribuições, as competências dos vários direções e departamentos ao nível central e começar a projetar a nova forma de relacionamento com as novas entidades? Mas desde já, uma vez realizadas as próximas eleições, no dia 15 de outubro, haverá necessidade de um grande trabalho de formação e capacitação de todos os cidadãos que serão eleitos para participarem no exercício da governação nas entidades descentralizadas, mas não só. Também haverá que capacitar os próprios agentes públicos do Estado para que compreendam qual é a natureza jurídica, qual é o regime jurídico dos novos entes, porque o que muda, o que altera, não é apenas o exercício do poder ao nível provincial e distrital. A forma como foi reconfigurada a organização e distribuição do poder vai afetar também o exercício dos poderes ao nível central. Por exemplo, o governo, alguns programas que tem e que implementa nas províncias e nos distritos, porque já não puder intervir em certas áreas de forma direta, vai ter que intervir, por exemplo, em forma de controle dos programas.
Este novo figurino que traz muitos desafios e mesmo pelo excesso de órgãos que estarão a atuar no mesmo território. O secretário de Estado, por exemplo, emerge da desconcentração do poder, é nomeado pelo Presidente da República e representa o Estado na província. O governador é eleito e não existe uma relação de subordinação entre ambos. Como poderão se relacionar sem gerar conflitos e também improdutividade? Certo, este é um dos grandes desafios que o modelo coloca. De facto, entre o secretário de Estado e o governador da província, digamos, estão dois poderes paralelos. Os órgãos, o governador da província, porque faz parte dos órgãos de governação descentralizada provincial, ele está investido de autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Significa que ele não presta contas ao secretário do Estado. O secretário do Estado não exerce sobre ele nenhuma ação de tutela, tanto administrativa, tanto o governador é autônomo na sua atuação. O que a lei prevê como um mecanismo para articulação dos entes estaduais e dos entes da governação descentralizada na província, foi criado um órgão chamado Conselho de Coordenação Provincial, que será o espaço em que as várias entidades que fazem a administração, gestão dos assuntos de uma determinada província tenham o momento de se encontrarem para coordenação e articulação. Contudo, a existência deste mecanismo institucional, que é o Conselho de Coordenação Provincial, não significa necessariamente que o processo será isento de conflitos. Os conflitos existirão, e disso não deve haver dúvida. Aliás, neste momento, no atual modelo também já existem conflitos, mas os conflitos vão se agudizar. Mas o mais importante nos conflitos é que nós temos que ter mecanismos seguros, transparentes, legais, jurisdicionais de resolução de conflitos. Qualquer disputa, qualquer sistema democrático significa pleito, significa conflito entre várias partes. Doutor Edson Wakokwa, este é um dos vários desafios que esta nova legislação apresenta e vamos aprofundar esta matéria no segundo bloco. Caro telespectador, não saia daí, continue conosco até já. Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do Grande Entrevista, num dia em que entrevistamos o académico Edson Wakokwa, muito a propósito da obra que lançou recentemente sobre a revisão constitucional de 2018 e descentralização, contexto, processos, inovações, desafios e perspectivas. E é exatamente sobre os desafios que estávamos a falar antes de irmos para o intervalo. Começamos por abordar aqui a questão da relação entre o secretário de Estado e o governador. E mesmo neste ponto, enfatizava aqui esta relação de coordenação entre ambos e não de subordinação, mas ainda existem muitas nuances na compreensão do papel que cada um terá. E olhando para um exemplo concreto para percebermos o que efetivamente será esta relação entre ambos, qual deles seria a figura de proa num contexto protocolar, concretamente de recepção do chefe de Estado, por exemplo, na província? Seria o governador ou seria o secretário de Estado? Bom, esta é uma questão interessante e, de certo modo, controvertida. O modelo que foi adotado, na verdade, é um modelo de quase fragmentação do poder, no sentido de que não existe um ente em concreto que, digamos que, dirige a província como um todo. Então, o poder está dividido entre os vários órgãos. E os vários órgãos, entre aspas, as suas competências e atribuições não se sobrepõem. Portanto, há várias dimensões. Há uma perspectiva de compreender que, havendo um representante do Estado na província, chegando o chefe do Estado, quem o recebe poderia ser a figura que realmente representa o chefe do Estado, que recebe o chefe do Estado. É uma perspectiva, mas também uma outra perspectiva de pensar-se que o chefe do Estado indo visitar, portanto, uma determinada população, e havendo uma autoridade, uma entidade eleita que representa aquela população, deveria ser este ente escolhido
eleito pela população, que representa aquela população, que recebe o visitante, que neste caso é o chefe do Estado. Portanto, aí há várias dimensões, não apenas técnicas envolvidas, mas também dimensões políticas que podem ser chamadas à colação. O que é que concretamente poderá acontecer? Seria o secretário do Estado ou mesmo o governador? Porque eles próprios têm que estar claro das suas competências. Não, eu não queria me antecipar a esta questão, mas do meu ponto de vista, numa perspectiva técnica, não política, quando chega um chefe do Estado, ele tem o seu representante. Quem presta contas ao chefe do Estado é o seu representante. Então, é esse chefe do Estado, é esse seu representante que o recebe. Porque o outro é um ente descentralizado. É um ente autónomo, que nem sequer presta contas ao chefe do Estado. Portanto, ele não é um ente subordinado ao chefe do Estado. A relação entre o chefe do Estado e este ente é uma relação que se enquadra no âmbito da relação que existe entre o Estado como um todo e os entes descentralizados como um todo, e se realiza no quadro da tutela administrativa. Então, o Estado central, o governo central, os órgãos centrais e o próprio chefe do Estado não superintendem, não dirigem a ação que é desenvolvida pelos entes autônomos eleitos. Portanto, quando falamos de órgãos de governação descentralizada, estamos no campo de um outro modelo de governação, ou de um outro tipo de governação, que é uma governação chamada, ou administração chamada administração autónoma. E esta administração, sendo autónoma, não é uma administração, sendo uma autonomia administrativa, patrimonial e financeira, não é uma autonomia política, não é uma autonomia, não é uma autonomia territorial. Logo, não é possível um ente eleito ao nível da província ou do distrito sentir-se com legitimidade para representar a província como um todo, numa perspectiva de exclusão de outros entes. Portanto, haverá várias entidades a representarem a província, mas cada um no seu campo e na sua esfera de atuação. Por exemplo, as funções de soberania são funções exclusivas do Estado. E sendo exclusivas do Estado, não poderão ser exercidas pelo governador. Só poderão ser exercidas, deverão ser exercidas pelo secretário do Estado. E o chefe do Estado, quando se dirige a uma província, vai no exercício de que função? Função do exercício da soberania ou do exercício de uma função meramente administrativa? Me parece que será mais no quadro do exercício de funções de soberania. E por que este modelo de descentralização que atribui parcos poderes aos novos órgãos criados, quando já existia um modelo que desde 1997, se a memória não me falha, depois da emenda constitucional de 1996, deu espaço para a criação das autarquias locais, que têm verdadeiramente o poder e são um bom exemplo de descentralização, até com autonomia territorial. E este modelo não estende-se para uma autonomia territorial e se parece mais desconcentração que descentralização, atendendo que mesmo nos debates que antecederam a aprovação desta lei, já se recomendava uma descentralização a este nível, uma evolução das autarquias para nível provincial. Por que é que não se seguiu este modelo e preferiu se estender ou multiplicar a existência de vários órgãos que mais atrapalham o imaginário coletivo, confundem o cidadão, do que elucidam sobre qual é o norte que de facto terão nos comandos da hierarquia administrativa? De facto, há aqui um arquipélago de órgãos que foram criados e que devem funcionar e encontrar-se um mecanismo de garantir a necessária harmonia e integridade do sistema. As perguntas que coloca são legítimas e até são muito bem colocadas, são perguntas pertinentes. Mas para responder essas perguntas e para compreender a lógica das opções, temos que voltar ao contexto. É por isso que o livro é Revisão Constitucional de 2018 e Descentralização. Depois começa por contexto, processo, inovações, desafios e perspectiva. Portanto, há um contexto muito específico, muito concreto, envolvente e condicionante, né? Que limitou as opções que foram aqui tomadas. De facto, Moçambique já tinha uma história de descentralização que vinha evoluindo, né? E na revisão constitucional de 2004
já tinha sido consagrado o princípio da eleição da Assembleia Provincial e já era perspectivável, né, era previsível que numa visão futurista de desenvolvimento constitucional, o governador poderia a qualquer momento passar a ser eleito, de modo a que houvesse a necessária harmonia e integridade no sistema ao nível provincial, porque perdia alguma coerência na situação em que tínhamos uma Assembleia Provincial eleita com legitimidade democrática a fiscalizar um governador nomeado. Assim como ao nível distrital, já havia uma previsão na Constituição de 1990 que previa que ao nível distrital teríamos um órgão nomeado e um órgão eleito de representação. Assim como a nível provincial teríamos um órgão de representação democrática. Simplesmente, as circunstâncias que precipitaram de forma direta esta revisão constitucional não permitiram que pudesse olhar para várias outras opções, senão para uma visão mais imediatista de encontrar um consenso político que resolvesse naquele momento. Doutor Edson Aquaqua, o pivô destes novos elementos da descentralização foi, como dissemos no início da entrevista, o alcance da paz efetiva, da paz coletiva. Exato. E estamos a falar de dois atores, da RENAMO e do governo. E trata-se, esta questão da autarquia provincial, se a memória não me falha, foi colocada pelo Dr. Gil Sestaque e até apropriada pela própria RENAMO, que é um dos atores neste processo. Por que na discussão da nova, ou dos elementos que se adicionaram à Constituição, não se teve em conta este elemento que poderia ser mais facilitador de construção do novo modelo da descentralização? Bom, o fato de aquela proposta não ter sido, o projeto de autarquias provinciais não ter sido aprovado, só por si mostra que não foi consensual, e não tendo sido consensual, não era por si o caminho na opção dos políticos para resolver a diferença e restaurar a paz. O atual modelo, com todos os desafios que colocam, com todas as imperfeições que ele insere e encerra, acabou sendo o modelo que foi consensual e que foi adotado pelas partes em conflito e que depois foi formalmente aprovado pela Assembleia da República. Eu penso que neste momento, em termos de uma análise, eu acho que devemos ter uma análise mais futurista do que para o passado. Devemos pensar, ok, encontrou-se este modelo, encontrou-se uma dimensão da paz que era necessária, que é a dimensão de uma paz da ausência de conflito armado, do fim do derramamento do sangue, do fim da guerra, entre aspas. Mas a paz, como sabemos, é uma construção permanente e dinâmica. Então, no âmbito desta construção permanente e dinâmica da paz, há espaço para revisitarmos a própria solução adotada e poder ser aprimorada e racionalizada para ganharmos novas dimensões da paz. Porque tanto a paz, a democracia e a descentralização são processos contínuos, dinâmicos e permanentes, não são conquistas consumadas e encerradas. Então, na minha opinião, esta reflexão e estas questões que levantam são pertinentes não tanto para julgar o que aconteceu ou o passado, mas sobretudo para perspectivar o que temos que fazer. É por isso que a última etapa da obra é sobre as perspectivas. Quer dizer, em sede das perspectivas, na minha opinião, temos espaço para responder melhor a estas perguntas, mas sobretudo não podemos perder de vista que o grande objetivo desta revisão constitucional era o alcance da paz, era o calar das armas, era que as pessoas parassem de matar-se umas das outras por disputarem o poder. E tendo sido conseguido este primeiro grande objetivo, criaram-se as condições justamente mais adequadas para esta verdadeira revisão constitucional no sentido técnico da palavra, que não visa responder a questões imediatas de paz, mas uma revisão virada para o futuro, para a construção de uma nova fase, de um novo patamar, de um Estado que se pretende que seja um Estado mais inclusivo, um Estado mais visionário, um Estado mais inteligente, que é este Estado que responde a todas as questões que está suscitando. Doutor Edson Aquaqua, sei que tem muita habilidade de oratória política, até porque a sua experiência profissional ditaram
esse aprimorar do discurso político, mas é no seu consciente acadêmico que eu quero poder interagir e sem encontrar as respostas às minhas questões. Sem dúvida. Olhando para os dois modelos, fazem sentido efetivamente que tenhamos dois modelos de descentralização no país, descentralização territorial para as autarquias. Exatamente. E uma descentralização orgânica para a província e para o distrito. Esta a ausência de autonomia territorial para alguns órgãos, faz sentido que tenhamos dois modelos? Não, numa visão técnico-jurídica, académica e isenta, diríamos que a resposta é simples, não faz muito sentido. Não há muito sentido, por uma razão muito simples. É cada vez sobreposição entre as entidades, entre os órgãos, e há de haver esvaziamento do poder material e real de alguns órgãos. A primeira sobreposição é uma sobreposição geográfica, porque a província e o distrito não são duas realidades geográficas distintas. Ou seja, não há províncias sem distrito e não há distritos sem províncias. Assim como entre o distrito e as autarquias não são duas realidades geográficas distintas. Até porque, com o processo da evolução gradual da autarcização, haverá uma completa sobreposição entre o distrito e a autarquia. O que significa que há espaço para uma racionalização e pode-se encontrar, eu até podia ter evitado se tivesse havido condições para efeito essa sobreposição. Estamos a falar de uma sobreposição, primeiro, num plano meramente geográfico ou territorial. Segundo, há uma sobreposição claramente num plano funcional, né? Porque tanto os órgãos de governação descentralizada provincial, como os órgãos de governação descentralizada distrital, assim como as autarquias locais, no fundo fazem parte de um poder local. Fazem parte de um poder local que, digamos que, entre aspas, existe em contraposição com um poder central. Então, as atribuições e competências que são conferidas aos órgãos de governação descentralizada provincial, órgãos de governação descentralizada distrital e autarquias locais são praticamente quase as mesmas, é quase uma sobreposição, o que vai exigir dos titulares desses órgãos uma grande capacidade de comunicação, de articulação, de coordenação, porque realmente haverá muitos espaços em que haverá concorrência de vários atores e concorrência nas competições, nas competências, nas atribuições e mesmo em relação às matérias que serão objeto do exercício da governação por parte desses órgãos. E olhando, aprofundando a questão que coloca neste momento, como é que se estabelece a relação entre os órgãos centrais e os órgãos provinciais? Exato. Se olharmos concretamente para os diretores provinciais, estes farão parte de um governo eleito e respondem a esse governo. No modelo atual, existe uma hierarquia, um comando que parte do governo central para a base. E há necessidade também de uniformização de políticas e de garantir que sejamos um Estado unitário. Como é que esta articulação poderá acontecer e garantir que aquilo que é o essencial para todos como país esteja salvaguardado? Muito bem. Há várias dimensões da questão. Recordo, estamos a falar num plano acadêmico. A primeira dimensão da questão é que, no meu entender, no futuro, Moçambique terá que prever, ou deveria existir em Moçambique, uma espécie de uma visão de longo prazo, aprovado por um ente com legitimidade democrática, como a Assembleia da República, que vai ser este instrumento, esta visão de longo prazo e programática, que deverá vincular todas as entidades envolvidas no processo da governação, todos os partidos políticos. Digamos que uma visão suprapartidária, uma visão nacional, que leva a que qualquer partido que ganhe para liderar, dirigir uma província, um distrito ou uma autarquia, saiba que há uma espécie de uma visão coletiva de Estado, de nação e de desenvolvimento que estamos a construir e que deve ser respeitado. E neste momento, nesse aspecto, digamos que é uma espécie de um vazio. Porque existe a chamada visão 2025, agenda, mas são instrumentos de aprovação, digamos que do Conselho de Ministros ou do Governo,
e ser uma força política normativa suficiente para vincular todos os atores envolvidos no exercício da governação. Eu penso que no futuro, tecnicamente, haverá que se fazer, haverá que realizar-se essa previsão. Porque o programa quinquenal do governo não será necessariamente vinculativo para os entes de governação descentralizada, provincial e distrital. Porque, teoricamente, esses entes terão também os seus programas quinquenais. O candidato a governador vai apresentar o seu manifesto eleitoral e depois de ganhar vai transformar o seu manifesto em programa. E ele não vai abandonar o seu programa de governação, o seu compromisso com os cidadãos, que depois de ganhar as eleições transforma-se num contrato social para implementar o programa do governo central. Mas também ele não pode agir num quadro sem referências, sem limites. Daí essa baliza nacional. A segunda dimensão, há uma salvaguarda na revisão da Constituição de que cabe aos órgãos centrais do Estado a definição das políticas unitárias. Por exemplo, o Sistema Nacional de Educação em Moçambique será único. O Sistema Nacional de Saúde em Moçambique será único. Logo, a política da educação, a política da saúde, a política do ambiente, essas políticas serão centralmente definidas. Mas isso exigirá dos novos entes uma necessária cultura republicana e uma cultura de Estado para saber respeitar as normas e políticas definidas pelos órgãos centrais. Isso é o que se pretende. Exato. E não se sabe se é o que se irá alcançar. Voltando para a questão que colocava na primeira parte desta entrevista, quando falava de transferência de recursos. E dizia, recordava-lhe que na sua obra enfatizava ou afirmava categoricamente que ao Presidente da República interessa mais transferir responsabilidades que recursos. E voltando para o que dizia há pouco tempo, em termos de campanha eleitoral, os governadores vão fazer promessas ao seu eleitorado. Sim. No caso concreto, para governador da província, que promessas este poderá fazer capaz de cumprir, atendendo que em termos de recursos está muito limitado? Não, será um exercício de uma grande aprendizagem. Repare que mesmo agora nas autarquias, as últimas eleições autárquicas, estando atento aos manifestos eleitorais que são apresentados, alguns, de longe, ultrapassam o razoável, o que é da esfera das atribuições e competências das autarquias. Eu espero que haja bom senso por parte dos candidatos para que não haja excessos nas promessas e, sobretudo, não engane a opinião pública, porque a esfera das suas atribuições e competências está clara. Então, eles só devem fazer, ou deveriam fazer, promessas, articular manifestos que se enquadram estritamente dentro das suas atribuições e competências e não replicar, não reproduzir manifestos tipicamente de quem concorre para ser um governo central. Mas para quem tem autonomia sobre o órgão, a gestão do órgão e não necessariamente do território, terá muito a prometer ao eleitorado? Ele terá que prometer no sentido de que ele tem que estudar a Constituição e compreender que a sua intervenção, por exemplo, na saúde, é a saúde primária. Ele tem que dizer onde é que ele acha que é preciso mais hospital, onde é que é preciso retirar, onde ele acha que é preciso melhorar, o que é preciso em termos... Porque ele vai gerir aquele tipo de unidades, aquele nível de unidade. E ele tem que ter alguma visão sobre o que vai mudar, o que vai melhorar, o que vai alterar na forma atual como aquelas entidades estão a funcionar. Portanto, é um desafio, não há dúvida, a ser uma escola para todos nós, vamos ter que aprender todos nós. Há lições que todos nós vamos buscar do processo, mas não há dúvida que na primeira experiência haverá muitas, nem todos estarão em condições de compreender o modelo e o paradigma e implementar, pelo menos tal como ele está idealizado. É realmente desafiante. É um grande desafio, é um enorme desafio, é uma grande... A lei diz que os administradores são nomeados pelo ministro de tutela, ouvido o governador. O governador, sim. O que significa ser ouvido? Não será este um conceito ambíguo? Bom, tecnicamente o ser ouvido até pode dar espaço de alguma ambiguidade, mas a ideia positivada é de que ele não deve ser ignorado. Portanto, ele tem que ser ouvido. Ao ser ouvido, ele não é ignorado, mas ao mesmo tempo a opinião dele não é necessariamente vinculativa. Quer dizer, então ele tem que ser ouvido no sentido de que ele é parte do processo, não é excluído. Mas se me permitir um pequeno reparo, né, em relação à citação que fez, pode não ter sido exatamente o que está escrito, que o Presidente não está interessado na transferência de competências, não, de recursos, apenas de atribuições.
Mas o que se pretende dizer Em termos de motivação não, política, o que se pretende dizer é que, no geral, todos os entes que descentralizam têm sempre dificuldade de descentralizar recursos, têm mais facilidade de descentralizar poderes e atribuições. Isso em qualquer parte do mundo. É uma dialética que acompanha as dinâmicas da descentralização. Não é uma questão específica de uma pessoa física em concreto, de um órgão, uma pessoa jurídica em concreto. Estamos a falar da tendência do modelo de descentralização, quer dizer, das contradições inerentes à descentralização. Por isso que há sempre aquela dialética, aquela luta entre os entes descentralizados e o ente descentralizador, em que os entes descentralizados terão que lutar para que, de forma gradual, continue este movimento, esta tendência, este processo de transferência. É por isso que, por exemplo, as autarquias se organizaram em uma associação, que é a Associação das Autarquias, que é justamente para, de uma forma estruturada e personificada, defenderem junto do Governo Central e do Estado os seus interesses, sobretudo quanto à questão de uma justiça na repartição de recursos. E o mesmo vai se exigir, vai se colocar em relação aos órgãos de governação descentralizada. Ao reconhecer o potencial de conflitos que esta nova legislação poderá trazer, Edson Makwakwa diz que o Conselho Constitucional poderá transformar-se num tribunal constitucional. Este risco pode ser minimizado? O Conselho Constitucional, na minha opinião, já é materialmente um tribunal constitucional, mas ele precisa ser formalmente um tribunal constitucional, que é para ter uma estruturação, uma organização interna, em secções e tudo mais que caracteriza e tipifica o tribunal, e ter mais capacidade, robustez institucional de fazer face à demanda que teremos dos processos de litígios, de conflitos que vão decorrer da implementação deste modelo, porque em democracia constitucional o mérito do modelo não é a capacidade, não reside em si em não existência ou inexistência de conflitos, não é a questão central. A questão central é que haja capacidade de, com transparência, resolver, gerir os conflitos. Da importância da justiça constitucional e da evolução do Conselho para Tribunal Constitucional. Mas antes de pensarmos em mecanismos jurisdicionais, a questão da formação continuará a ser uma grande, na minha opinião, deverá ser uma grande medida preventiva que deverá ser tomada, porque as pessoas têm que ser capacitadas, que é uma realidade nova para muitos, incluindo para os deputados, para os legisladores. Nem todos têm toda a dimensão sobre a complexidade dos desafios que se geram. Muita gente pensa que, pronto, tratou-se de uma revisão pontual em que o governador passa a ser eleito. Mas é muito mais do que isso. E também muitos pensam que é um assunto apenas de nível local, provincial. Mas antes de ser um assunto provincial, é um assunto central, porque não é possível conferir poderes ao distrito, melhor, à província, ao distrito, sem mexer com os poderes do nível central, porque esses poderes que são dados às províncias não são poderes abstratos, são poderes que antes eram exercidos por entes estaduais. Então, esses entes estaduais têm que se requalificar-se, reconfigurar-se, reinventar-se, ajustar a esta nova realidade. Abordar este potencial de conflito existente é muito importante, porque se os órgãos tiverem a mesma cor partidária, o potencial de conflitos continua lá. Olhando para aquilo que foi o modelo adotado. Em que, no caso das autarquias, há aquela autonomia territorial. No caso da provincial e distrital, não houve a existência de novas pessoas coletivas que conferissem mais autonomia a estes órgãos. Se as cores partidárias forem diversas, a salvaguarda do interesse nacional fica ainda mais beliscada e o potencial de conflitos é ainda maior. Daí, colocar-lhe estas questões no sentido de perceber o que é que pode ser feito mesmo para minimizar cenários indesejáveis para um modelo que, do ponto de vista teórico, aspira a ser bom para o povo, para a democracia. Bom, talvez antes há um espaço para alguma clarificação. Há uma intriga constitucional que se gera na interpretação sobre a natureza jurídica dos órgãos de governação descentralizada. Uma leitura meramente literal
da Constituição, pode levar a essa interpretação que fez de que os órgãos de governação descentralizada não são dotados de personalidade jurídica e que não são pessoas coletivas. Mas não é esse o espírito do legislador. Aliás, a descentralização, ela em si, significa necessariamente a criação de uma nova pessoa coletiva. Portanto, qualquer processo de descentralização, diferentemente da desconcentração, resulta sempre no nascimento de uma outra pessoa coletiva. Portanto, há sempre duas pessoas coletivas. Aquela que descentraliza e aquela que é criada ou que emerge em decorrência da descentralização. Por isso que na relação entre os dois, porque são duas pessoas diferentes, não há superintendência, mas sim tutela, né? Tutela do ente que é o Estado que cria e do ente criado. Por isso, gostava de dissipar essa dúvida, que não é só sua, é de muitos intérpretes, e que tem a sua razão, porque estão a fazer uma interpretação meramente literal, sobretudo tendo em conta que nas autarquias, de forma muito expressa, o legislador define as autarquias como pessoas coletivas e já nos órgãos de governação descentralizada não adotou necessariamente esta formulação literal. Mas este aparente equívoco é dissipado já na regulamentação. Portanto, a lei reguladora já vem clarificar que os órgãos de governação descentralizada são pessoas coletivas, porque não faria sentido não ser pessoas coletivas se são entes resultantes da descentralização, se são entes dotados de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, se são entes dotados de um poder regulamentar próprio, se são entes sujeitos a uma tutela administrativa do Estado, se são entes que praticam atos administrativos executórios e definitivos, se são entes onde o Estado até se faz representar através dos seus representantes. Então, esta dúvida vai ficar sanada com a regulamentação, com a lei que já foi aprovada. Por isso, gostava de tomar esta ocasião para deixar claro, quanto à natureza jurídica desses órgãos. Agora, quanto à questão da autonomia territorial, também é preciso clarificarmos o que significa uma autonomia territorial. Portanto, não há uma autonomia territorial conferida às autarquias e que não é conferida aos órgãos de governação centralizada provincial. Portanto, tanto os órgãos de governação descentralizada como os órgãos autárquicos são constituídos, no fundo, por três elementos. Um determinado território geográfico, onde se delimita a esfera de atuação do órgão de governação descentralizada provincial ou distrital e da autarquia. Terceiro, por uma população, que é a população que faz parte daquela circunscrição territorial. E segundo e terceiro, são os poderes, que são o poder de órgãos executivos e deliberativos. Nesse aspecto, digamos que há uma similitude, há uma analogia entre os órgãos de governação descentralizada e as autarquias locais. O que realmente esses entes não têm é uma autonomia territorial política, ou uma autonomia política territorial, no sentido de que os territórios não foram politicamente autonomizados. Significa que eles não exercem a soberania, não são independentes e não têm um poder legislativo sobre aqueles territórios. Portanto, gostava de clarificar esta interpretação, que é uma interpretação que já... E se calhar também clarificar um outro ponto. Exatamente. No capítulo do relacionamento entre os órgãos. Exatamente. O governador, em termos teóricos, tem o maior espaço de atuação. Territorial. Sim. Entretanto, existem autarquias. E existem também distritos. Exatamente. Qual é a relação do governador? Nem vou para as autarquias, mas, por exemplo, ao nível mesmo do espaço do administrador. Exato. Como é que fica a relação entre o governador e o administrador quando o governador está no espaço, quer fazer um trabalho no espaço do administrador, que também foi eleito? Esta é uma questão muito bonita e interessante. É um dos espaços de muita facilidade de ocorrência de tensões e de conflitos entre as duas entidades. Porque realmente, se for a reparar, como eu disse, o modelo adotado é de uma partilha do poder. Portanto, não há um espaço que é todo ele do governador ou um espaço que é todo ele do administrador, onde se excluam mutuamente. Eles terão que partilhar. E este é um dos desafios que se coloca, mas também ao mesmo tempo é um ganho da democracia, porque a democracia também é isso. É convivência na diferença, é convivência na diversidade. Então, diferentes partidos políticos, diferentes manifestos eleitorais, diferentes governadores e administradores, com diferentes ideologias e visões, terão que aprender a conviver. É a nova república que estamos a construir. É a tal terceira república que estamos a construir, que já é diferente das repúblicas anteriores. É uma nova realidade que estamos a inaugurar, que vai nos levar a ter novas atitudes, a aprender uma nova forma de ser e de estar. Portanto, eu como governador, ou o governador, quando vai ao distrito,
já não vai necessariamente ao distrito dele, como acontece atualmente. Porque, repare, o administrador também tem a mesma legitimidade que o governador tem. Ele é dotado dos mesmos poderes que o governador tem. Então, é um novo modelo que exige necessariamente partilha, comunicação, articulação, coordenação, independentemente... Que se espera ser positiva. Não, sem dúvida. Haverá sempre grandes choques, haverá conflitos, mas são inerentes. É mesmo expectativa. A multiplicidade de órgãos... Há uma multiplicidade, sim. Acarreta custos. Há uma multiplicidade. Para o Estado e para o cidadão. Que soluções sim. para isso? Não, no futuro, foi acautelado isto? Não, no futuro, para mim, não há outra alternativa senão, numa revisão, racionalizarmos o modelo. Racionalizarmos o modelo. Porque, repare, temos só ao nível dos órgãos de fiscalização. Temos o deputado da Assembleia da República, o membro da Assembleia Provincial, o membro da Assembleia Distrital e o membro da Assembleia Autárquica. Olha, só estes entes, se quiserem reunir com a população, se não se comunicarem, é capaz da mesma população no mesmo dia estar sujeita a 4 reuniões. E não para discutir assuntos tão diferentes. Então, para mim, não há dúvida, é por isso que eu coloco aqui nas perspectivas, que claramente que a perspectiva que se coloca é no futuro, mas num ambiente propício, que neste momento não tinha esse ambiente para uma discussão serena dessas questões, não tinha. E o ganho desta revisão constitucional, para mim, um deles é exatamente este aqui. Primeiro, criou mais aproximação entre as partes, criou mais um espírito de confiança entre as partes, e o motivo que no futuro poderá levar a uma eventual revisão constitucional não será de natureza meramente partidária ou de interesse de uma determinada bancada. Será mais ou menos de interesse nacional, porque já será suscitado por até vários segmentos, até da sociedade civil, como o caso da doutora Oliva está a levantar. Também os partidos já estão a fazer mesmo reflexões, estão a levantar. E isso é bom no processo da construção de uma nação. É bom que haja elementos suprapartidários que nos unem nos processos de revisão da Constituição. Porque a Constituição da República, quando é revista, não é revista para satisfazer as vontades do A ou do B. É revista para reforçar a democracia, reforçar a coesão nacional. E estas questões que estão a ser levantadas são questões típicas que merecem tratamento em sede de uma revisão constitucional, que já são agendas de uma dimensão nacional. Este é o ganho que o país está a ter com o atual processo de revisão da Constituição, que criou-nos esse espaço de debate e de reflexão que nos vai levar a que, num outro contexto, sem o espectro da guerra, sem a ameaça da guerra, sem imediatismos e sem condicionalismo, possamos, com abertura, com inclusão, com a serenidade que se exige, de facto, desencadearmos um verdadeiro processo de revisão, né? Pensando no futuro, na coesão, na estabilidade, na racionalização do sistema e na consolidação do nosso Estado de Direito Democrático. Dr. Edson Makwakwa, há um outro fator, um outro elemento de potencial sobrecarga ao orçamento. Quando a Assembleia não aprova os principais instrumentos de governação, o plano e o orçamento, há queda dos órgãos e convocação de novas eleições. Portanto, há um risco de instabilidade governativa e também de sobrecarga ao orçamento. Considera isto um erro a corrigir imediatamente? Não, este é um grande risco que nós temos, que é um risco que decorre desde já do próprio sistema eleitoral. A raiz de todos os problemas está no sistema eleitoral. Porque logo no sistema eleitoral mudamos de regime. Enquanto antes tínhamos o regime de maioria absoluta, agora no sistema eleitoral passamos para um regime de maioria simples. Ganha quem tem a maioria de votos. Logo, podemos ter um governante que não tem necessariamente uma maioria absoluta na Assembleia, o que logo cria um espaço para facilidade de perturbação da governação e da estabilidade. Segundo, é o sistema de governo. A autarquia da Matola esteve... É um caso, é um exemplo, sim. É um bom exemplo, exatamente. Mas que encontrou uma solução. Para aquele momento, mas que pode a qualquer momento também não ser solução na dinâmica do mandato, mas para aquele momento foi. Segundo, para além do sistema eleitoral, a segunda raiz do problema está no sistema de governo. Nós emergimos de um sistema presidencial para um sistema parlamentar, mas já admitirmos coligações pós-eleições. E um sistema parlamentar assente no modelo de eleição de maioria simples, o que também gera alguma incompatibilidade. Então, não há dúvida que isto é um espaço, é um dos riscos do modelo que é apresentado
na obra, mas seria bom experimentarmos o modelo antes de termos muitas dúvidas e reservas. Algumas dúvidas até podem ser minimizadas na implementação no modelo, podemos eventualmente depois descobrir que tínhamos excessos na nossa interpretação, na nossa antevisão, mas algumas correções podem ser melhor feitas depois do modelo ser testado, né, para não fazermos apenas alterações, revisões numa base mais teórica. É preciso termos também a oportunidade de implementar o modelo. Deixa-me sublinhar que este modelo também tem uma grande peculiaridade, que é a originalidade do modelo. Este modelo não é um modelo que está a ser copiado ou replicado em nenhuma parte do mundo. Há vários modelos de descentralização no mundo. Há o modelo francês, há o modelo espanhol, há o modelo italiano, deixando as formas federativas, há os modelos africanos, há o modelo da Tanzânia, há o modelo sul-africano. Daqui para frente dirão as pessoas, os doutrinadores, que há o modelo moçambicano, que é este que nós estamos a implementar, mas que como está numa fase ainda inicial, ainda não é perfeito, ainda não é acabado, tem muitos espaços de omissões, tem espaços de lacunas, tem espaços de conflitos e realmente tem ainda muito espaço por se aprimorar. Há possibilidade de emergirem partidos a concorrerem para os órgãos de nível local sem entrar em conflitualidade com a Constituição da República? Este é outro risco iminente e é um risco quase inevitável, né? A Constituição impõe que os partidos políticos devem ter um caráter nacional. Portanto, a Constituição não aceita que haja um partido do distrito A ou B. Mas o que vai acontecer é que, em termos práticos, cidadãos de um determinado distrito poderão se organizar para concorrer para administrador do distrito A, sem que haja interesse por parte deles de concorrer para os demais distritos ou para a província no geral. E, de facto, em termos práticos, isso vai acontecer. Assim como grupos de cidadãos, que às vezes são uma dissimulação de partidos políticos, vão se organizar apenas para concorrer numa cidade ou num distrito A ou B, sem pretender que a sua estruturação e organização se alargue à latitude da província ou do país. Portanto, não há dúvida que vamos ter esse novo fenómeno de emerger em partidos com esse caráter de ser um partido circunscrito a uma determinada província ou a um determinado distrito. E aí é um novo desafio que se levanta para o nosso modelo, para refletirmos sobre como gerir essas situações para que elas próprias nunca ponham em causa este princípio, este valor, que na minha opinião, a priori, não põe em causa o princípio da unidade nacional, mas antes tem que se encarar pela positiva, como parte da dinâmica de uma democracia local, que deva ter atores locais, mas que não ponham em causa a unicidade e a nacionalidade do Estado. Atendendo, olhando para esta panóplia de elementos que podem ser negativos para o objetivo positivo da descentralização que se pretende, qual é a urgência de uma nova revisão da Constituição? Bom, eu penso que a urgência da revisão, referindo-se a pontual, poderá decorrer das experiências que vamos ter do funcionamento dos órgãos a ser eleitos no dia 15 de outubro. E eu creio que os primeiros passos do funcionamento destes órgãos vão chamar à superfície todos os pontos positivos, negativos, pontos fracos, as oportunidades, as ameaças que o sistema gera. E aí teremos mais elementos para uma avaliação técnica do nível de urgência com que esta revisão pontual eventualmente poderá se colocar, sem que em nenhum momento, na minha opinião, se perca de vista a necessidade de, na próxima legislatura, os parlamentares terem que pensar, de facto, numa verdadeira revisão ordinária da Constituição, não necessariamente precipitada por uma crise em decorrência da situação A ou B, e não também necessariamente voltada para a resolução imediata de uma questão A ou B, mas sobretudo para uma reforma do Estado e uma reforma da própria Constituição. E mesmo para terminar, acredita que este novo modelo de descentralização vai mesmo garantir a paz efetiva? Eu tenho fé, tenho esperança e sempre costumo participar nos processos com a boa fé, não apenas com a fé. E acredito que todos os atores envolvidos neste processo também vão continuar a agir na boa fé e espero que
a outra etapa, a outra face e a outra fase do processo, que é o processo do desarmamento, continua a acontecer. E como disse Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, que haja a necessária celeridade no cumprimento dos prazos acordados no roteiro para que haja o desarmamento, a desmobilização e a reintegração das forças residuais da RENAMO, para que possa se encerrar esse remanescente dossiê do processo da transição democrática iniciado em 1990 e, sobretudo, com o Acordo Geral de Paz de 1992 e inaugurarmos uma nova página de consolidação de um Estado de direito democrático com uma paz definitiva. Dr. Edson Macuacua, muito obrigado por estar no nosso programa Grande Entrevista e elucidar a nossa audiência sobre os vários campos de penumbra da nova legislação sobre a descentralização no nosso país. Caro telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós ficamos por aqui. Continue com a restante programação da STV. Boa noite.